Você já parou para pensar na estreita relação que existe entre alma e ecologia? Em algum momento já refletiu sobre o fato de que nós, seres humanos, em algum momento da nossa história, perdemos a conexão com a natureza, como se nós, humanos, e a natureza fôssemos coisas separadas, diferentes uma da outra? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Hoje, para que possamos conversar sobre essas relações intrínsecas entre nós, enquanto seres dotados de alma, e a natureza que nos cerca. Para que possamos refletir sobre isso, trouxemos uma passagem do livro O Grande Enigma, do nosso querido Leon Denis. Se você não conhece Leon Denis, ou se já ouviu falar, mas não sabe exatamente de quem se trata, ele foi, na verdade, um dos continuadores do Espiritismo. Conheceu Kardec pessoalmente e se tornou um apóstolo da doutrina espírita, ajudando a afirmar as bases do Espiritismo no mundo inteiro. Agora, passemos à frase que servirá de guia para a nossa reflexão de hoje. A alma pura comunga com a natureza inteira. Nessa frase, Leon Denis traz uma série de reflexões implícitas, aparentemente uma frase simples, mas que na verdade traz uma série de reflexões para o nosso entendimento, para ampliar a nossa conexão com esses conceitos tão interessantes e importantes para que a gente alcance o entendimento da vida como um todo, da natureza, da ecologia e todos os conceitos que se relacionam com essas verdades que Leon Denis pregou aqui para nós. Então, para que a gente possa pensar essas relações, primeiramente eu acho interessante que a gente coloque na lousa alguns conceitos que precisam ser um pouco mais entendidos na sua profundidade. Essa aqui é uma sequência da frase de Leon Denis. Essa referência, assim como várias outras, constam no catálogo de referências do MOVE, que vocês podem, quando quiserem, acessar no nosso site. Esse catálogo de referências é uma forma que o pessoal do MOVE encontrou de colocar bem claro para nós que a questão dos animais, a questão da ética animal, ela está presente no Espiritismo desde Allan Kardec. E se vocês acessarem essas referências, vocês vão estar realmente convencidos disso. Nas almas evoluídas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. Vejam aqui, complementando aquela primeira frase, Leon Denis faz este comentário. E a primeira coisa que ele cita é a questão das almas evoluídas. E é importante que a gente entenda que o Espiritismo, ele considera nós, almas, como seres evolucionários, que estagiam em vários reinos da natureza, não só aqui no planeta Terra, como também em outros planetas do Sistema Solar e do Universo. Qualquer planeta, em qualquer uma das muitas moradas existentes na casa do Pai, para usar as palavras de Jesus. Então, as almas evoluídas, elas vivem em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. Então, isso é algo que não acontece conosco, porque como eu joguei lá no começo, nós estamos ainda com uma ilusão, com uma espécie de véu que nos impede de ver a conexão que existe, a íntima conexão que existe entre nós humanos e o mundo natural. Para entender agora o primeiro conceito que nós vamos explorar na nossa conversa de hoje, eu busquei no dicionário o conceito, a ideia do que seria a alma. E a gente pegando a ideia do que é alma no senso comum, sem usar nenhum conceito espírita, nós vamos entender a alma como princípio ou força vital, no ser humano ou nos animais. Notem aqui
que mesmo no dicionário, que não tem qualquer conexão com o veganismo, com o espiritismo, com o espiritualismo, né? A gente pegou um conceito geral do senso comum, é que a alma é o princípio ou a força vital no ser humano ou nos animais. A alma é um princípio, uma força que está presente em todos os seres. Claro que a ciência não citou a alma nas plantas e nos minerais, mas a gente entende já, analisando pelos princípios do espiritismo, que a alma está presente em todos os seres vivos existentes na natureza. E é bom que a gente entenda que tudo é vivo. Nada que se movimenta é destituído de vida. Se a gente pensa nas águas, na chuva, no sol, no planeta Terra, tudo isso são seres em evolução. E é importante que a gente compreenda que esse princípio ou força vital citado no dicionário é, na verdade, a força que move o mundo. O que é que move o mundo? O que move o mundo, o que move o universo, é a alma do universo, assim como o que move o nosso corpo é a alma. Porque quando a alma deixa de estar presente no corpo, o que acontece com o corpo? Ele se desintegra, ele se desfaz. Porque a alma é como se fosse a cola que agrega os elementos físicos para dar forma ao nosso corpo. Na verdade, quem é que cria o nosso próprio corpo? Quem é que dá forma ao nosso corpo utilizando os elementos físicos ao nosso dispor? Somos nós, através do nosso perispírito, que na verdade funciona como uma forma, né? Funciona como uma maneira de dar forma à matéria física que compõe o nosso corpo. Ecologia. Vamos agora aprofundar um pouco no conceito de ecologia. Ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações entre os organismos vivos e entre os organismos e seus ambientes. Me desculpe aqui o erro. Então, ramo da biologia que estuda as relações entre os organismos vivos e entre os organismos e seus ambientes. Então, a ecologia estuda dois tipos de relação. A primeira, que foi citada, é a relação que existe entre os organismos. Por exemplo, a relação que existe entre um ser humano e outro, fisicamente falando, a relação que existe entre um ser humano e uma árvore, a relação que existe entre um ser humano e um inseto, a relação que existe entre um cachorro e um inseto, entre um cachorro e uma vaca, entre uma vaca e o fazendeiro, entre o fazendeiro e o rio, entre o rio e a chuva, entre a chuva e o céu, entre o céu e a água, entre o mar e a terra, tudo isso são organismos que se relacionam. E também entre os organismos e os seus ambientes, porque nós estamos inseridos num ambiente. Para nós, o ambiente físico é esse que nós chamamos também de natureza. A natureza é o meio ambiente entre inúmeros organismos vivos, estão inseridos e também se relacionam. Eu trouxe mais um conceito também relacionado à ecologia que eu achei interessante para a nossa conversa de hoje. Trata-se da ecologia humana. A ecologia humana é o ramo da ecologia que estuda as relações do ser humano com o meio ambiente. Nesse ponto, o ser humano passa a ter um papel fundamental no que compõe a ecologia, porque ele tem a supremacia, ele tem o domínio sobre o meio, e aí surge a responsabilidade de utilizar esse domínio de uma forma consciente. A gente entende o homem hoje como o maior predador do planeta. Vejam como isso é sério, gente. O maior predador do planeta é o homem. Não é o leão, não são as feras sanguinolentas. Somos nós, humanos, que temos utilizado todos os recursos de uma forma predatória, a tal ponto que atualmente nós estamos vivendo uma crise ambiental que não existiu em outro momento da história do planeta. Que não foi uma crise causada pela própria natureza,
num movimento natural de se reharmonizar, de se equilibrar. Nesse caso, somos nós, os elementos que estão causando essa crise ambiental. E aí, nesse caso, toda a responsabilidade ela se vira para nós mesmos. E agora é o momento, com todo o acesso à informação que nós temos, de a gente mudar esse paradigma, mexer nessa forma como nós estamos agindo atualmente para mudar a nossa influência no meio em que a gente vive. E aí tudo que é feito de forma lícita, gentil, amorosa, para mudar esse padrão de comportamento nosso, é válido. E essa é uma das propostas do MOVE. É de uma forma não violenta, gentil, amorosa, cuidadosa, mostrar essas realidades para os espíritas, para que eles entendam que nós espíritas precisamos compreender profundamente essa ecologia e sermos também ecólogos do bem no meio em que a gente vive. Esse conceito eu não encontrei em lugar nenhum. Eu peço licença para colocar aqui, talvez ele exista com alguma outra palavra, mas eu simplesmente substituí a palavra humana pela palavra anímica, dando origem ao termo ecologia anímica, que eu também substituí a palavra homem pela palavra alma. Então seria a ecologia anímica, o ramo da ecologia que estuda as relações da alma com o meio ambiente. E essa aqui, para mim, foi uma forma de trazer a alma para esse contexto. Porque quando nós pensamos na relação do homem com o meio ambiente, essa relação está sujeita a uma série de fatores que são a nossa necessidade de sobrevivência, que a gente sabe que ainda pesa muito na nossa maneira de agir, o nosso medo da morte, o medo da aniquilação, que também é uma das forças que nos faz agir de forma negativa ainda, porque na luta pela sobrevivência a gente ainda faz de uma forma desequilibrada, sem entender exatamente o que está acontecendo conosco. Então a gente precisa entender essa relação que existe não do homem encarnado com o meio ambiente, mas do homem alma, da alma humana, da alma com o meio, da alma com as almas. E quando a gente pensa numa relação de alma com alma, aí nós eliminamos todas as possíveis barreiras que possam existir entre nós. A gente passa a enxergar o meio de uma forma completamente diferente, numa conversa direta entre ser espiritual e ser espiritual, numa conversa direta entre alma e alma, e isso muda completamente a nossa visão, porque é quando a gente entende o papel da alma em tudo isso, porque é quando a gente compreende que a alma ela pode sim transpor a matéria, ela pode espiritualizar a matéria, ela pode trazer todos esses conceitos ilimitados que existem no mundo das almas para a limitação que a matéria impõe. E talvez seja esse um dos grandes desafios nossos. Romper todos os limites, romper todas as prisões que a matéria nos impõe. As grandes almas, que a gente chama de alma pura, elas fizeram isso. Elas romperam sem mudar o meio, porque isso não acontece, né? O meio só vai mudar quando todas as almas se modificarem também. Mas as grandes almas alcançaram a iluminação. Elas saíram daquele estado de ignorância, daquele estado de isolamento em que nós estamos enquanto almas presas à matéria. Isso não se limita somente à carne, é bom que a gente saiba disso também, que a matéria ela oferece resistência não é só aqui no plano encarnado, mas oferece resistência também no plano espiritual inferior da Terra, onde os limites estão também muito presentes. Então é preciso que haja um trabalho
intenso de conscientização, de mudança interior, que é a tão conhecida reforma íntima, da qual o Espiritismo tem nos falado, para que a gente mude a nossa relação com o meio ambiente. E é claro que existe uma receita infalível para que a gente alcance esses resultados de integração com o meio. O próximo conceito que eu trouxe para a nossa reflexão seria o que é natureza, e aí eu deixei o dicionário de lado e peguei a definição de Emmanuel, que também consta no catálogo do MOVE, na qual ele diz que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Essa metáfora da mão, né, segura na mão de Deus, a gente sabe que Deus não é uma figura antropomórfica. Deus é algo difícil de ser entendido, de uma natureza muito profunda e além da nossa compreensão. Mas assim como Deus é difícil de ser compreendido, a natureza é difícil de ser compreendido, a alma também é muito difícil de ser compreendida. A alma é um conceito quase tão profundo e difícil, ou da mesma natureza do conceito de divindade. Porque nós também aprendemos com os bons espíritos que cada ser espiritual é também uma partícula divina, uma fagulha ou uma centelha divina. E eu até encontrei no livro da Ângela Maria La Salabatà, O Caminho para a Libertação do Sofrimento, um conceito muito interessante, uma ideia bem interessante na qual ela diz que a alma, o ser humano, né, enquanto alma, sendo uma partícula divina, ele também é perfeito. Porque não existe como algo, um pedacinho de algo que é perfeito, como seriam cada um de nós, né, pedacinhos da divindade, sendo perfeitos, não tem como não sermos perfeitos, porque somos uma parte de Deus, uma parte da perfeição. Então a perfeição, ela está em nós, mas ela não está revelada em nós. E talvez, né, a grande lição do desapego seja exatamente a de desapegar-se dos limites materiais para fazer brilhar a luz que há em nós. Brilhe a vossa luz, disse o Cristo, no sentido de que a gente deve fazer essa luz que é íntima por enquanto, que está embotada pelo véu material, vir à tona. E quando a gente trouxer essa energia divina à tona, nós vamos reconhecer a mesma força em cada ser existente na natureza. E a nossa relação com a natureza vai se modificar completamente. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves. Gente, observem bem essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Prestem atenção no que ela está nos dizendo. Muitas coisas que nós consideramos inofensivas, que nós consideramos ridículas, que nós nem sequer entendemos como erros, e às vezes até entendemos como acertos de nossa parte, são consideradas crimes aos olhos de Deus. Agora, esqueçam todo o resto e foquem apenas na natureza, apenas no mundo natural, para que vocês entendam uma coisa, para que a gente entenda juntos uma coisa. Tem muito do que a gente está fazendo, tem muito do que a gente tem feito, que não é inofensivo. Não é inofensivo. Quando você compra um doce na confeitaria, pode existir atitude mais inofensiva do que comprar um doce, gente. Um doce lindo, colorido, para alegrar, talvez, a infância, para trazer alguma memória afetiva do passado. E você pensar que quando você compra um doce, e que naquele doce tem produtos de origem animal, ao comprar aquele doce, você está financiando uma indústria
que é criminosa, que nem é preciso a gente se esforçar muito para entender que é criminosa. Às vezes tem gente que diz assim: eu nunca matei nada, eu nunca matei um inseto. Mas quando você compra na gôndola de um supermercado um pedaço de um animal, será que é preciso muito? Será que é preciso pensar muito para entender que naquele momento você está financiando aquela indústria? Você está financiando o sofrimento e a morte daquele animal? Eu acredito que não é preciso pensar muito sobre isso. Mas é claro que na nossa condição de despertar, esse despertar que está acontecendo agora comigo, com você, de entender essas realidades, de entender o que é que isso significa, é claro que a gente não precisa se martirizar. Dizer: meu Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu faço? Eu sou um criminoso, eu estou matando milhões de seres. Na verdade, nós somos todos criminosos ainda. Mas é preciso que a gente tenha atitude de mudança. Sabe a atitude de Dimas, o bom ladrão? Que ao lado de Jesus, no momento da crucificação, ele pediu ao mestre que o auxiliasse. Quando a gente desperta, é importante que a gente peça aos bons espíritos e a Jesus que nos ajude, que nos auxilie, para que possamos mudar as nossas atitudes. Isso pode acontecer aos poucos. Isso pode acontecer à medida que a gente vai despertando e a gente tomando pequenas atitudes, como, por exemplo, parar de consumir um desses produtos, eliminar o consumo de produtos de origem animal em 1, 2, 3, 4 dias da semana, quantos dias você puder, uma refeição, diminua o seu bife pela metade, faça qualquer coisa para que esse processo se inicie. E quanto mais rápido ele for, melhor. Mas vá no seu ritmo, mas não fique parado. Faça alguma coisa para mudar agora. Agora. Porque a relação das grandes almas, das almas puras com a natureza, ela é muito diferente da relação que nós estamos tendo atualmente com a natureza. E o que é que nós podemos falar das almas puras? As almas puras, ou as grandes almas, essas que nós aprendemos com o Espiritismo, que já escalaram todos os degraus, muitos degraus que nós ainda estamos começando a escalar. As almas puras são aquelas que nos servem de modelo. Quando Kardec perguntou aos espíritos, eles disseram a ele que o grande modelo é Jesus. O modelo e guia para as nossas ações. O modelo e guia para as nossas posturas. O modelo e guia para a forma como nós pensamos. O modelo e guia para a maneira como nós colocamos os nossos sentimentos em ação. E como será que foi a relação de Jesus com a natureza? Se a gente se lembrar de uma única passagem, naquele momento em que Jesus estava dormindo no barco e os demais discípulos estavam conduzindo a embarcação, e de repente começou uma grande tempestade. O mar se revoltou, ficou tudo completamente assombroso, porque a tempestade era realmente gigantesca. O barco sacudia e Jesus continuava dormindo. E então os discípulos falaram: mestre, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, faça alguma coisa, Senhor. E quando Jesus acordou, calmamente, com um gesto, com o poder da sua, com a força, com a autoridade da sua mente, a autoridade do seu ser, ele conversou com aquelas forças naturais. Em poucos instantes a tempestade se desfez. E naquele momento, os discípulos, de uma forma geral, olharam para Jesus admirados e se perguntaram: meu Deus, quem é esse homem? Quem é ele? Como é que pode um ser humano controlar a natureza, controlar os elementos da natureza? Como é que pode alguém conseguir parar uma chuva?
com um simples gesto mental. Aquilo era incompreensível para os discípulos. Mas aquilo atestou que Jesus, com a sua autoridade moral, ele está numa relação íntima com todos os elementos naturais. Com todos os elementos que ele próprio ajudou a organizar no momento em que ele, junto com os demais engenheiros siderais da sua equipe, construíram o planeta Terra. Planejaram cada detalhe de cada organismo minúsculo, desde minúsculos organismos até os mais complexos. A gente sabe que não aconteceu assim. Foi todo um trabalho da espiritualidade para que aquilo acontecesse, para que aquilo desse certo, para que a gente tivesse hoje esses genes maravilhosos que compõem as diversas espécies existentes e que compõem a diversidade da fauna, da flora que habita o planeta Terra. Tudo isso é muito lindo, mágico, maravilhoso. E Jesus está no comando disso. E a grande lição que Jesus tem a nos dar em relação à natureza é essa relação de autoridade, de amor. Se você conversar sinceramente, de alma para alma, com qualquer elemento da natureza, você vai receber uma resposta positiva. Se você conversar com um bichinho, se você conversar com uma árvore, se você tocar uma árvore com um sentimento de compaixão dentro de si, essa relação vai mudar. Você vai encontrar ressonância, porque a natureza é sábia. Ela sabe te dar a resposta. Você é que precisa aprender a buscar essa resposta de uma forma eficiente. E é claro que assim como Jesus, muitos outros espíritos de alma pura vieram até nós. A exemplo de Maria de Nazaré, a mãe, doce mãe de Jesus, a exemplo de João Evangelista, que mais tarde também reencarnou como Francisco de Assis, e na figura maravilhosa de Francisco, a gente encontra toda a ressonância dessa ideia da relação entre a alma e a natureza, porque ele realmente foi a alma que se entregou completamente e amou sem reservas todo o mundo natural, com todas as suas peculiaridades, ao ponto de chamar a todos de irmão, deixando essa grande e imortal lição para todos os corações que habitam o planeta Terra e que ainda hoje ecoam dentro de nós, para nos dizer que vale a pena olhar com amor para todos os seres existentes no mundo, no universo, no cosmos em que nós estamos inseridos. E já encaminhando para o encerramento da nossa conversa de hoje, nós vamos encontrar no livro, também no catálogo do MOVE, essa referência que é atribuída a Joana de Ângeles, numa psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, em que ele fala em que a nossa querida Joana de Ângeles, após demonstrar, a situação complexa, não vamos dizer complexa, porque a palavra complexo é muito positiva, tudo que é complexo é lindo. Vamos falar complicado. A situação complicada que nós criamos para nós mesmos, colocando em risco não só a nossa própria espécie, mas todo um ecossistema que foi feito com tanto amor, criado com tanto carinho pelos prepostos do Cristo. E aí a gente percebe que Joana nos mostra a receita exata de Jesus. Ela diz que o programa para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, que é esse estado de coisas que nós criamos atualmente, numa crise ambiental sem precedentes na nossa história, a resposta, o programa para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, que ela chama de o sublime ecólogo. Ninguém mais do que o Mestre pode compreender a vida em toda a sua pureza. É disso que Leon Denis falou quando ele menciona a relação das almas puras com o meio natural. E é esse caminho que Jesus nos convida a seguir. E qual é o caminho único que Jesus nos apontou
para que a gente alcance o estado de equilíbrio total entre o homem e a natureza, para que a gente refaça essa conexão entre nós, humanos, e entendamos de uma vez por todas que não estamos separados, que nós somos parte integrante de um contexto, que nós fomos presenteados com a possibilidade de viver nesse meio para a glória da alma, para a glória do ser espiritual. A grande receita de Jesus é o amor. Nos meios veganos, nós falamos muito de compaixão, compadecer-se do outro. E essa compaixão, ela pode existir na medida que nós olharmos para o outro, humano e não humano, homem, animal, planta, pedra, água, fogo, todos os elementos, quando a gente olhar para tudo com esse olhar de amor e de compaixão que Jesus nos ensinou. E para finalizar, eu trouxe uma frase, e essa frase ela foi escrita pela uma das grandes mentes científicas do século passado, aquele que trouxe conceitos que revolucionaram a nossa maneira de enxergar o universo e as energias e a matéria e o tempo. Esse grande físico, Albert Einstein, escreveu uma frase que para mim resume muito bem tudo isso que nós falamos aqui hoje, nessa palestra. Vamos à frase que ele escreveu. O ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como alguma coisa separada do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos a nossos desejos pessoais e a afeição por umas poucas pessoas próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos libertar dessa prisão, alargando nossos círculos de compaixão para envolver todas as criaturas vivas e o todo da natureza em sua beleza. Albert Einstein. Fiquemos com essa reflexão do Einstein. Ele fecha tão lindamente, com essa frase dizendo que precisamos nos libertar dessa prisão, de uma ilusão que nos faz pensar que somos separados, que nos faz pensar que para sermos felizes precisamos dominar o outro, quando na verdade a única forma de sermos felizes é nos entendermos como parte integrante desse mesmo todo, como parte integrante de uma grande cadeia de vida e de amor planejada pelo Cristo, para que possamos finalmente aceitar o convite de Jesus. Vamos amar muito, amar até doer, como disse a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. É preciso amar ao máximo, porque somente quando nós amamos, nós ampliamos as nossas relações. E veja como é lindo você poder se relacionar não só com aquelas pessoas próximas de você, mas você poder se relacionar com todo o universo. E se existe mais de um, o que é muito provável que exista, você se relacionar com todos os universos, os multiversos existentes no cosmos, para que nós possamos finalmente sermos um com Deus, como Jesus disse ser, e encontrarmos o caminho da verdadeira felicidade, amando os homens, amando os animais, amando as plantas, amando a água, amando a nuvem, o sol, a lua, as estrelas, amando o cosmos, como Jesus ensinou e como Francisco de Assis deu testemunho também, para que
não percamos a oportunidade de sermos felizes. Muito obrigado pela sua atenção, que o Mestre nos abençoe e que Francisco de Assis também visite o seu coração, visite o nosso coração, para que possamos encontrar esse caminho de amor.